Seja bem-vindo ao Bom de Alegria. Nesta viagem nós vamos receber uma atriz que tem passagem pelo teatro, cinema, televisão e que também solta a voz. A Teca foi até a casa de Zezé Mota para conhecer um pouco mais dessa história. Quando eu penso nela, em forma de canção, imagino um som que revele o tom, o tom da cor da sua pele. Viola, 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 Olá, meus amigos. O Bom de Alegria está começando mais uma viagem. E desta vez dando uma parada para que suba Maria José Mota de Oliveira. Não sabem quem é? É a nossa brilhante Zezé Mota. Mulher de teatro, cinema, televisão. Mulher que viveu com a arte. Zezé, obrigada por você ter aceito passear conosco no Bom de Alegria. Para mim é um prazer passear nesse bonde, Que lembrar bom. os velhos tempos. Isso mesmo. Então vamos passear. Zezé, fala pra gente, aquela menina que nasceu lá em Campos de Goytacazes, veio para o Rio de Janeiro com 2 anos. Viveu sua infância, sua adolescência e foi parar no teatro. Conta pra gente como a arte entrou na sua vida. Olha, eu sempre digo que eu respiro arte desde que estava na barriga da minha mãe, porque o meu pai era professor de violão. A minha mãe tinha um ateliê de costura em casa e meu pai dava aula em casa, dava aula de violão. Eu tenho até hoje um caderninho de 1962, entreguei a idade, um caderninho de quando eu estudei violão com ele. E meu pai era aquele estudioso mesmo, ele chegava e todo minuto que ele tinha de folga, ele estava sempre estudando. Era dedicado, né? Era muito dedicado. Depois que eu estudei violão e piano, eu descobri por que essa dedicação. Realmente, para você tocar qualquer instrumento, tem que se dedicar muito. É verdade. Então, eu passei toda a minha adolescência ouvindo meu pai dando aula de piano e ouvindo rádio, porque minha mãe costurava ouvindo rádio. Era uma zorra total. Não, era a alegria da casa, Era né? alegria. Na época das nossas mães, o rádio era um sucesso, É verdade. né? Agora, antes da minha adolescência, eu fui criada no colégio interno, Asilo Espírita João Evangelista, e lá eles incentivavam muito a gente para essa questão das artes. Então, naquelas datas históricas, eu estava sempre declamando uma poesia, cantando uma música. Desde muito cedo, eu me interessei pela arte. E fala pra você é filha única, Zezé? Não. Eu tenho um irmão por parte de mãe e 3 por parte de pai. E fala pra gente, quais foram os seus primeiros trabalhos, os primeiros diretores? Conta pra gente essa história. Foi assim, eu durante o ginásio eu descobri que era isso mesmo que eu queria da vida. Eu passava meus finais de semana, eu estudei na Cruzada São Sebastião, né, um colégio fundado por D. Helder Câmara. Eu não tinha o direito de estudar lá, porque eu não morava na Cruzada, mas a gente deu aquele jeitinho brasileiro, eu estudei lá. E eles incentivavam muito a gente nessa questão das artes. Fim de semana a gente ia assistir ópera, que eles conseguiam ingresso, balé, exposições em museus, teatro. E não era obrigatório, você ia se quisesse. E eu, todo final de semana, aceitava esses convites todos. Por conta da minha dedicação a essa programação, quando eu terminei o ginásio, eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de teatro no Tablado. Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe e para o meu pai, descobri, eu quero ser atriz, eles disseram, tá com febre, menina? Ficou louca? Como é que a gente vai pagar um curso para você? Mas eu tive a sorte de receber uma bolsa e fiz o Tablado, né? O melhor curso da época, era o melhor, né? com certeza. The best, né? Maria Clara Machado. E tive o privilégio de ser aluna de Maria Clara Machado. Aliás, esse mês eu vou participar de uma homenagem a ela em Brasília. Que bom, ótimo isso. Ela tem que ser inesquecível, né? Com Porque certeza. foi uma mulher divina. E deixou uma obra maravilhosa para as crianças. Claro. Né? Agora diz pra gente, a experiência, já vamos dar um salto grande, hein?
em 68 trabalhar numa peça de Chico Buarque, em plena ditadura. Nossa Senhora, conta, eu acho que aí Foi Roda Viva, né? Que foi minha primeira peça profissional, do Chico Buarque de Holanda, Isso. direção de José Celso Martinez Correia. Teve a ver com tablado. No dia da minha formatura, tinha um ator na plateia que eu chamava, que Deus o tenha, o Flávio Santiago, eu chamava de padrinho. Tinha um ator na plateia assistindo e ele falou, vem cá, você pretende ser profissional de teatro? Eu falei, se Deus quiser, se eu tiver sorte, eu quero sim. E aí ele me disse, olha, vai ter teste para uma peça, semana que vem, do Chico Buarque, Roda Viva. E foi assim, eu me formei num sábado e na segunda-feira eu já estava fazendo estava teste. profissional. Já estava Já era fazendo profissional. teste e um mês depois já estava começando a ensaiar a peça. E aí foi uma loucura, porque aconteceram muitas coisas, né? Durante a Roda Viva, que foi considerada uma peça subversiva, né? Exato. Porque era de autoria do Chico Buarque e porque o Zé Celso sempre foi vanguardista, né? Ele sempre foi inovador, sempre foi rebelde. Então, a direção dele era muito... Mexia muito com Era tudo, muito forte, com todos os né? assuntos. Exato. E ele interferia, inclusive, no texto, ele acrescentava coisas. Então, por exemplo, tinha cenas em que a gente saía no meio da plateia gritando abaixo a ditadura, sacudia o público. Numa época que a gente podia, o sangue estava novo. Exatamente. Né? E a gente queria realmente. A peça uma mexia coisa mais- com tudo, com tudo. Falava criticava o consumismo, essa coisa, esse excesso, esse incentivo ao consumismo. Eu me lembro que a gente pegava as pessoas da primeira fila, cada um vestido com umas malhas, cada ator vendia um produto. Eu me lembro que o meu era Detefon. Gente, eu sou do tempo do Detefon. Eu não sei nem se existe mais. Também Existe? não sei, existe, gente, o Detefon? Cada um levava um produto desenhado na malha, a malha era a cor da pele, como se a gente estivesse nu. E a gente ia para a plateia, assim, sabe, compre, compre. E fazendo língua de sedução, assim, compre. Eu me lembro que quando os meus pais foram ver a peça, eu pedi para o Zé Celso me tirar dessa cena. Papai e a mamãe não podiam assistir isso. Não podia, eu toda, sabe, toda oferecida e com língua. E a gente chegava na primeira fila e sacudia o espectador dizendo compre, compre, compre. Era uma ação muito, era uma forte, né? peça bem forte. Agora diz pra gente, o cinema, porque você veio assim, teatro, cinema, né? O cinema chegou como? Olha, no cinema eu entrei através de testes. Através de testes. Eu fiz algumas pontas em alguns filmes. Eu fiz uma pequena participação em Cada Coração um Punhal, do Sebastian. Eu fiz uma figuração em Cleo e Daniel. E até que Hugo Carvana me convidou para fazer Vai Trabalhar Vagabundo. Foi o primeiro papel que eu tive em cinema e que era divertidíssimo, né? Que eu Aí era uma você das faz namoradas uma do coisa vagabundo. uma coisa divertidíssima, né? Vai trabalhar vagabundo. E depois me faz Chica da Silva. É verdade. Que Chica. também foi através de um teste. Olha, Chica da Silva e a mãe da Chica da Silva? É. Você vai de um extremo ao outro. verdade. Fala pra gente isso, Zezé. Essa história de fazer a mãe da Chica da Silva foi um fato muito curioso. Eu estava em Cabo Verde filmando e aí cheguei no hotel, voltando da filmagem, tinha um recado do Walter Avancini. E ele me chamava de comadre. Eu liguei para ele e ele falou, comadre, topa ser a mãe da Chica da Silva? Eu tomei um susto, amiga. Mas um susto. Falei, como assim? A mãe? Aí eu falei, posso pensar? E aí ele disse, pode. E aí eu pensei um pouco e no dia seguinte eu acordei e falei, quer saber de uma coisa? Trata-se de uma homenagem. E homenagem é homenagem. É claro. Liguei para Avancini e falei, topo. E cantar, menina? Zezé, como é que você foi... Bom, se bem que você já traz a música no sangue desde menininha, É né? verdade, é Através verdade. do papai. É. Mas cantar. Bom, Como você se descobriu cantora? Cantora. Olha, cantar era um sonho que corria paralelo ao sonho de ser atriz. Eu comecei a carreira de atriz primeiro porque a chance para atriz veio primeiro através da Bolsa
do tablado. E a cantora eu comecei como crooner. Comecei como crooner. Eu saía do teatro, aí nessas alturas eu estava fazendo Fígaro com a Beatriz Segal, e eu ia direto para cantar no Balacobaco e depois no Teleco-Teco. Agora, a primeira música que eu cantei em cena foi no tablado mesmo, e eu nunca me esqueci. Era uma peça que eu cantava o seguinte, a peça chamava-se Miss Brasil, e eu era uma das candidatas ao concurso, e eu cantava I am a Rita of America, how do you do, merci beaucoup, por onde passo tem sururu, sou negra internacional, sem complexo racial. Muito bom, adorei. E já começou em inglês, né? Nossa Senhora. Quer dizer, mulata internacional. Misturando inglês, francês. Mulata internacional com francês, com tudo. Chegamos ao final da primeira parte dessa entrevista. Você que sempre acompanha o programa na internet, tem um encontro marcado com a gente. Na segunda parte, Zezé Mota conta que um dia se sentiu feia. Você acredita nisso? Confira na próxima edição do Bom de Alegria. Subi o morro, subi cansado, pobre de mim, pobre de nada. Morro do medo, morro do sono, morro do sonho, morro no asfalto. Morro do clima lá em cima, morro é de morar. Cá no terraço, cá de espaço, claro, quero tocar. Cadência morta, paciência, ainda chego até lá. Subida, estrela d'alva ilumina. Soneto numa casa verde.